Agora eu vou contar uma história para vocês. Eu brinco que hoje, de 60% a 70% do meu tempo, eu estou mais como psicólogo, né, do que como gestor. E isso quer dizer o quê? Quando você se abre para ouvir o outro, isso te dá gratas surpresas. Porque o mundo hoje está tão tecnológico, está tão digital, está tão corrido, que as pessoas estão esquecendo de ouvir as outras pessoas. Ninguém tem mais tempo para ouvir, para ligar, para falar. Está todo mundo naquela correria, manda mensagem, está todo mundo nesse universo. E o ser humano tem carência própria, né? Eu estava discutindo com um empresário uma situação bem relevante de crescimento da empresa dele. E aquele negócio, você vê na frente daquela figura uma pessoa de sucesso, com bastante grana, com patrimônio elevado, com a empresa crescendo. Você fala, tá tudo dando certo, essa pessoa não tem qualquer tipo de problema. E a gente conversando, e eu vi que ele estava precisando meio que desabafar mesmo, e eu naquele momento, meu consciente bateu, meu mindset virou, e eu passei a ser ouvinte dele, e deixei, ele foi pelo viés do business, passando um pouquinho, né, pelo viés de história de vida, até chegar no viés de uma dor pessoal que ele estava vivendo muito. Ele estava com um conflito interno muito grande, de uma possibilidade que ele tinha construído uma história muito grande de família e, né, de uma hora para outra a esposa chegou para ele e falou que não conseguia mais conviver, que iriam separar, e aquilo para ele mexeu muito com ele, porque tinha uma história familiar, de vida, de construção, ele se dedicou muito àquilo, o universo dele, né, fora a empresa, era muito voltada para aquilo. Quando não, rapidamente essa pessoa começou a se emocionar demais e a falar tudo que ela estava vivendo, todos os conflitos de vida, de criação, religioso, tudo aquilo que estava naquele momento atormentando ele. E eu, naquele momento, coloquei meu ombro, né, para que ele pudesse falar e ouvir. E começamos a discutir essas possibilidades. Obviamente que eu deixei ele falando mais, fui abrindo ponto de vistas, né, fui explicando para ele parte da história, e aonde que ele me falou coisas do tipo: eu dediquei minha vida toda à empresa para suprir a necessidade da minha família, eu fiz tudo por eles. E aí eu perguntei para ele assim, e o tempo? Você deu? Foi só material? Foi só fazenda, sítio, carros e tal? Teve o seu tempo? Você já parou para pensar que às vezes eles queriam o seu tempo? Não, mas eu fiz tudo pensando no futuro dos meus filhos. Eu falei, tá bom, mas você foi no Mineirão com eles, você foi num jogo de futebol, você tirou 3 dias de festa, você matou um dia de serviço para passar com ele, para levar ele no futebol, na escola, né, conviver com a rotina dele no dia a dia, né, e ao fui colocando posições, situações, ele começou a entender um pouco daquilo que estava causando toda a insatisfação por parte, né, da esposa, daquele momento de vida. E durante aquela conversa nossa, né, nós nos abrimos tudo, ele me perguntou se eu podia, de fato, conversar inclusive com a esposa dele, né, se eu podia me abrir com ela, entender um pouco o ponto de vista dela, ao qual eu me propus. Escutei ela também, falei um pouco das dores dele, dos pesos, né, que ele carrega, porque... E aí eu sempre digo que é o seguinte, o auxiliar, né, procura o analista, que procura o gerente, que procura o diretor, que procura o presidente. O presidente procura quem? Né? Quando a gente está em empresas maiores, tem o conselho, que a gente procura os investidores procuram quem? Né? Então, toda essa cadeia, quem cuida de quem cuida das pessoas? Aquela pessoa que está lá no alto tomando decisões que afetam a vida de milhares de pessoas, de milhares de processos, de stakeholders, né? Fornecedores, comunidades, clientes. Aquelas pessoas são seres humanos igual a todos nós, né? Eles não são super-heróis prontos que não têm sentimento, né? Eles têm situações que eles ficam também carentes, que eles ficam com dúvida, que eles ficam inseguros. E tudo isso tem que ser posto à mesa. E naquele dia, ao ver um homem de tanto sucesso, de tanto patrimônio, estar ali completamente abalado, né, completamente desestruturado por uma questão familiar, me fez pensar muito. Quantas vezes que a gente está numa roda
né, com pessoas, esquece de olhar que essa pessoa pode estar passando por alguma coisa que possa estar estremecendo ela, e por isso que ela reage ou age de formas às vezes mais duras ou às vezes mais emocional, sem pegar o racional ali para uma decisão mais séria. Por quê? Porque elas estão no mundo real, elas estão no mundo de ser humano, elas estão no mundo de afetividade, de situações, de problemas. E quando, né, eu me propus aquilo, ouvi ele, na verdade eu basicamente ouvi, fiz só aquelas perguntas, ouvi a esposa dele, né, perguntei, né, a ambos se havia alguma possibilidade, proposição, pedi a eles que fizessem um tratamento psicológico, né, buscassem profissionais da área para que eles pudessem também, né, se curar aí dessas necessidades. Eles na época se afastaram realmente, depois começaram a conversar de novo, voltaram a ter o relacionamento, estão juntos até hoje, e através disso ambos, né, eu que convivo com eles, abriram mão de algumas coisas, outro de outro, para construir um novo caminho. Então a gente percebe, né, que mesmo a gente estando no mundo de negócios, falando de dinheiro, atrás disso tudo tem pessoas, e quando você dá o ombro, quando você escuta, quando você percebe que aquela pessoa, mesmo estando num alto patamar de poder, de decisão, precisa também de colo, precisa de alguém que o ouça, a gente vai aprendendo a lidar com pessoas, vai aprendendo a lidar com situações, vai aprendendo a lidar com conflitos, desafios, e isso vai, cada dia que passa, trazendo para a gente julgar menos, escutar mais, pensar que o outro pode estar passando por um momento difícil, o que traz atratividade com que esse outro confie em você, possa contar com você e saiba que ali não tem só algo que é puro e meramente do dia a dia, do business frio ou digital, no contexto ali só de mensagens, tudo, que existe um ser humano que é capaz de ouvir ele, poder bater um papo com ele e entender o momento que ele está passando. São grandes lições que eu aprendi aí no dia a dia desse mundo de business. Bom, pessoal, com essa história que eu contei hoje, a visão da Assis o mercado, ele precisa de ótimos profissionais, ele precisa de pessoas dedicadas, eles precisam de pessoas técnicas, né, que tenham conhecimento profundo ali de cada área, mas ele também precisa de humanizar. Eu acredito, né, a nossa empresa tem esse DNA muito, que é a humanização no trabalho, que entender que ali existem pessoas, existem conflitos, e que essas pessoas precisam de aprender, né, a lidar com conflitos, e eu estou falando de todas as partes, tá, gente? Aqui eu não quero citar aquele mundo onde o empregador é o malvado, o empregado é o bonzinho, ou vice-versa, tá? Eu quero criar o cenário assim, que ambas as partes, que qualquer pessoa precisa lidar com a pessoa, precisa entender que aquela pessoa pode estar em conflito, e precisa passar a ouvir um pouquinho mais, a entender um pouquinho mais, a entender que dentro de empresas existem normas e regras que precisam, né, ser obedecidas, que precisam ser seguidas, e deixar um pouco esse mundo de que tudo tem que estar perfeito. Não, o mundo não vai ser perfeito, todos nós vamos ter problema, e dentro desses problemas nós que temos que nos melhorar no dia a dia cada vez mais. Para vocês que estão chegando aí agora, assinem o canal, ative o sininho, dê o like e nos siga nas demais mídias sociais. Obrigado!